Davi, ele era um homem muito inspirado por Deus, que tinha uma comunhão muito grande com Deus. Por isso que aqui no Salmos 31, no versículo 15, ele diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me da mão dos meus inimigos e dos que me perseguem. A tradução da Bíblia que diz que os nossos dias, eles estão nas mãos do Senhor. A nossa vida está na mão de Deus. Não há nada melhor, irmãos, do que você andar em segurança diante de Deus, sabendo que a sua vida está sendo conduzida pelo Senhor. Quando nós estamos debaixo desse cuidado de Deus, ainda que possa haver situações, circunstâncias que possam nos cercar, às vezes situações que muitas vezes nós não entendemos, situações que vêm sobre a nossa vida que nós não compreendemos. Mas uma certeza que nós temos que ter no nosso coração é: os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. E na nossa caminhada nós enfrentamos muitos tempos. Às vezes você vê essa expressão quando se fala em relação do dia. Hoje o tempo está frio, hoje o tempo está quente, hoje o tempo está abafado, hoje o tempo está chuvoso. Então, na nossa caminhada, nós enfrentamos muitos tempos. Às vezes a pessoa, ela pode enfrentar um tempo de grandes privações na vida financeira, dificuldades, batalhas mesmo. Às vezes ela pode enfrentar tempos de doenças que pode vir sobre a vida. Ninguém ora para isso, para que isso venha, mas nós passamos situações semelhantes. Então, há muitos tempos que nós enfrentamos, há muitas situações que nós vivenciamos. Mas Davi diz que os tempos dele estavam nas mãos do Senhor. Mesmo que essa situação ela viesse sobre a vida dele, ele sabia que ele poderia confiar em Deus. Assim somos nós. Assim é a nossa trajetória. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Que você pegasse aí, primeiro livro dos Reis. Eu não vou conseguir falar tudo, muita coisa, mas primeiro livro dos Reis. Pega aí na sua Bíblia. O capítulo é o capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Pega aí na sua espada, na sua palavra de Deus aí. Primeiro Reis 17, no versículo 1 diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus Israel, perante cuja presença estou, que nesses anos, olha que coisa, nem orvalho, ou seja, vamos entender aqui como aquele sereno que nós conhecemos, nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai daqui e vira-te para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então nós vamos ter aqui anos de seca, de privações. Nós percebemos que esse tempo que Elias está vivendo, aquele momento, é um momento de seca, de sequidão. E você pode estar vivenciando esse momento de sequidão, seja numa condição física, numa condição no casamento, por exemplo, que você está aí em atrito em relação com o esposo, com a esposa, ou numa condição humana, lidado mais para a condição natural, no aspecto de condição financeira, condição econômica, privação na vida financeira. Por isso que Elias, ele está vivendo um tempo de sequidão na sua vida. Só que quando nós observamos, você vai destrinchando o texto, nós percebemos a seguinte coisa. No versículo 2, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite,
que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. E foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. E foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou-se, porque não havia chuva sobre a terra. Então, presta atenção, nos tempos de sequidão, é necessário, da nossa parte, obediência à direção de Deus. Quando o Senhor vai a Elias, o Senhor diz: olha, você vai para o ribeiro, você vai permanecer lá, porque eu vou ordenar aos corvos que te sustente. Uma condição aqui é que o homem não pode entender, mas numa condição que Deus não desampara aqueles que são fiéis a Ele. Ainda que você possa estar vivendo um tempo de sequidão, de dificuldade, atenta-se para aquilo que a palavra de Deus ela declara. Porque quando Elias ele foi de acordo com aquilo que o Senhor declarou, ele foi ao ribeiro e ali habitou, versículo 6, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então, quando nós estamos debaixo daquilo que Deus declara pela sua palavra, nós somos sustentados por Deus. Mesmo que possa haver tempo de sequidão sobre a sua vida, tempos de dificuldade, preste atenção, tempos de dificuldade que possam cercar você, para que você possa passar por essa circunstância, requer obediência à palavra de Deus da sua parte, da minha parte. E não rebeldia contra Deus, e não murmuração contra o Senhor. Ainda que uma porta possa ter se fechado, fique firme, Deus abre outra porta. Mas a nossa condição é permanecer ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Porque os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz, versículo 7, sucedeu que passando dias, o ribeiro secou-se. Isso aqui não foi da noite para o dia. Porque não havia chuva sobre a terra. Secou o ribeiro. Secou ali a fonte de água. Muitas vezes a fonte de água que de sustento, ela pode ter secado numa condição humana, mas a condição espiritual, ela jorra pela vida eterna, querido. Essa fonte, ela nunca cessa. Versículo 8, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, olha que coisa, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Perceba primeiro, olha como é que Deus, num tempo de sequidão, num tempo de dificuldade, ele vai cuidando do seu servo. Quando o ribeiro se seca, Deus ele não vira as costas para Elias. Mas a condição de Elias é, Deus está falando, Elias está ouvindo. E quantas vezes a sequidão ela veio sobre Elias, vem sobre a nossa vida, mas o que nos faz vencer os tempos, os momentos de sequidão, é nós darmos ouvido à direção da palavra de Deus. Coloca isso no seu coração. Porque o coração do homem, ele não quer, muitas vezes quer se rebelar contra o Senhor, quer ficar chateado com Deus, quer ficar entristecido com o Senhor. Ah, Deus, a fonte secou, querido, Deus abre outra. Por isso que o Senhor vai colocando, versículo 9, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Habita ali, e eis que ordenei uma mulher viúva que te sustente. Versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, traze-me aqui, peço, numa vasilha um pouco de água para que beba. Indo ela buscá-la, achou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela diz, vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado
de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vê aqui, apanhei 2 cavacos, seria 2 pedaços de lenha, vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. Olha que coisa interessante. Veja que Deus, ele envia Elias está em dificuldade, porque ele precisava da condição básica, água e comida. Ele não está buscando nada além disso, para que ele sobrevivesse. Mas perceba, querido, que há pessoas que, ainda que você possa estar enfrentando batalhas, há pessoas que estão enfrentando batalhas maiores que as suas. Há pessoas que estão em circunstâncias piores do que as suas. Quando Deus envia Elias a essa viúva, a condição dela é essa, que ela faria esse bolo. Se você ler o finalzinho do versículo, para que comamos e morramos. Veja que Elias, ele vai ser ali uma verdadeira bênção. Primeiro, Elias, ele não tinha pão para dar para aquela mulher. Ele não tinha água para dar para ela, mas ele tinha a bênção de Deus. Ainda que você não possa ter nada, mas você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Você tem o nome de Jesus sobre você. Você pode orar, você pode dobrar os teus joelhos e enviar para quem quer que seja uma bênção do Senhor. Deus cerca essa vida. Deus, que o Senhor possa fortalecer. Eu não tenho essa condição de estender, eu não tenho essa condição de ajudar, mas eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. E como a Bíblia diz, como o próprio Pedro declarou, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Você tem Jesus na tua vida hoje. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. E há muita gente precisando, irmãos. Imagine se Elias, ele não ouve a voz do Senhor. O que teria acontecido com essa mulher? Versículo 13. E Elias disse: não temas. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Se alguém ouvisse Elias falar isso, ia falar: rapaz, ô cidadão mau, não está vindo a situação dessa mulher, não está vindo a circunstância que ela tem enfrentado. Como é que ele faz isso? Pede que faça para ele primeiro e depois para ela. Mas sabe o que me chama a atenção? Ela também estava num tempo de sequidão sobre a vida dela. Ela estava num momento de desespero sobre a vida dela. Versículo 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Ela obedeceu. Se você quer sair desse tempo de sequidão na tua vida, olha para a palavra de Deus. Coloca a tua esperança no Senhor, confia em Deus, não saia dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Ainda que muitas situações possam estar cercando a tua vida, obediência é necessária para que você venha sair do deserto. Já falei aqui nesse altar, a murmuração, ela faz que você permaneça no deserto, mas a obediência à palavra de Deus, ela vai tirar você do deserto. Olha que coisa. Eu não sei quanto tempo Elias teve que caminhar. Elias caminhou, foi lá a Sarepta, chega lá e encontra uma viúva. Desculpa a expressão, com a mão na frente e outra atrás. Mas ela também tinha dificuldade. Mas na vida dela também, ela precisou obedecer. Versículo 15, foi e fez ela conforme a palavra de Elias, assim comeu ela, ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus. E se eu quero vivenciar isso, não vai ser num passe de mágica, não vai ser num estalar de dedos, não vai ser seguindo a direção do Senhor, porque sobre a sua palavra nós temos a bênção de Deus. Se você está sobre a direção do Senhor, você vai ver Pedro está lá, e o Senhor declarando: Senhor, sobre a sua palavra lançarei a rede. Ele escolheram uma grande quantidade de peixe. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse: vem. Quando nós caminhamos confiando naquilo que Deus declara, e mesmo no tempo de sequidão, nós permanecemos obedecendo, seguindo a direção de Deus, nós vamos ver essa condição de sequidão sobre a nossa vida cessar. Esse momento, essa situação, essa dificuldade que muitos estão vivenciando, muitos estão
na saúde, muitos estão na vida financeira, muitos podem estar na família, de todos os sentidos, de todos os aspectos, mas continue na direção de Deus. Não saia da palavra do Senhor. É na palavra de Jesus que você vai ver a bênção de Deus alcançar a tua casa, fortalecer a tua vida e te abençoar no nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Por isso, nos tempos de sequidão, é necessária obediência. E quantas vezes o coração ele se rebela contra Deus? Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor. A sequidão ela vem, ela bate a porta. Mas a condição para que venhamos sair dessa situação é continuar ouvindo e obedecendo a voz do Senhor. Vai em Deuteronômios, capítulo 28. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Em tempo de sequidão é necessária obediência. Esses são os tempos da nossa vida, irmãos. Deuteronômios, capítulo 28. Obedecer a Deus quando as coisas estão bem é muito fácil. Mas nós temos que batalhar. Nós temos que lutar contra nós mesmos, contra as evidências, contra as situações, para que você possa permanecer no Senhor. Deuteronômios, capítulo 28. Versículo 1 diz: e será que... Olha que coisa. E será que, se ouvires a voz do Senhor, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, direções, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso não quer dizer que você não venha passar dificuldade, mas para que você possa sair de um tempo de sequidão, você precisa ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes o ribeiro pode ter secado, mas Deus preparou uma viúva. Uma porta pode ter se fechado, Deus abre outra. Confia nele, coloca a tua esperança nele. Aí diz, versículo 2: e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. É o que nós precisamos. Elias ouviu. Quando aquele ribeiro secou, Elias ouviu a voz do Senhor. Ouça a voz da palavra de Deus, daquilo que Deus vai falando ao seu coração, daquilo que Deus vai mostrando, daquilo que Deus vai te conduzindo, e você pode ter certeza que você vai ver esse cuidado de Deus sobre a sua vida. Por isso, em tempo de sequidão, é necessário obediência. Que você possa ouvir a Deus, que você possa obedecer a direção do Senhor. Não que sejamos capazes por nós mesmos, Paulo fala aos Coríntios, mas a nossa capacidade vem do Senhor. É Ele que nos guarda, Ele que nos sustenta. Nós começamos esse culto, muitos podem ter chegado depois, Salmo 124. Foi antes de começar a oração e o louvor. Salmos 124. Que Deus coloque essa palavra no teu coração. Que Deus possa fortalecer você. Ainda que o seu coração possa estar sendo levado a se rebelar contra Deus, a se chatear contra o Senhor, isso é coisa do inferno. Permaneça em obediência à voz do Senhor. Salmo 124. Eu vou ler o versículo 1 e depois eu vou ler o versículo 8. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora Israel. Ora Israel. Se não fora, verso 2, o Senhor que estivesse ao nosso lado, como os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, nos destruído. Olha que coisa. Quando a sua ira se acendeu contra nós. Ou seja, é Deus que tem nos guardado. Aí diz o verso 8, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Teu socorro está na palavra de Deus.
Teu socorro está na palavra de Deus, não está no pastor, não está na igreja, não. Teu socorro está em Jesus, teu socorro está na palavra do Senhor. Ele é o teu socorro, dele vem a tua direção. Ainda que você possa estar em tempo de sequidão, obediência é necessária, e você vai sair dessa circunstância. Eu fico imaginando aquela mulher que estava naquela condição dela, comeria ela e o filho, e ela morreria. Deus enviou a bênção, chamada Elias, para mudar a vida daquela mulher. Deus envia a bênção de Deus sobre a tua vida também. Fique atento à direção do Senhor. Você pode ter certeza que Deus não vai te desamparar, Deus ele não vai te deixar, é Ele que vai sustentando, que vai guardando a tua vida no nome de Jesus. Que essa palavra ele esteja no teu coração. Em tempo de sequidão é necessária obediência. Por isso temos que vencer a nós mesmos e permanecer na direção do Senhor. Que Deus abençoe, que essa palavra ela cerque o seu coração. Eu queria orar com você agora. Se você pudesse se colocar de pé aqui na igreja, se você tiver, eu queria que você, por esses minutos, dê esse tempo para o Senhor, querido. Para aí. Para um pouquinho de fazer o que você está fazendo. Volta a sua atenção para Jesus. Que o seu coração, Deus ele possa habitar. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Feche os olhos agora, Pai, obrigado. Meu Deus, primeiro agradeço por essa palavra. Essa mensagem que veio do Senhor. Ó Deus, uma palavra que vem, Senhor, para nos fortalecer. Deus, uma palavra que vem, Senhor, para nos levantar, nos renovar. Deus, uma palavra que vem, Senhor, para transformar vidas. Para trazer a restauração que essa pessoa precisa. Aquilo, ó Deus, que ela vem buscar diante do teu altar e da tua presença. Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Deus que cuida de nós, que vai nos guiando, que vai nos fortalecendo. O que nós precisamos é estar atento à sua voz. Meu Deus, leva o nosso coração a ouvir a tua voz. Nos ensina, Senhor, porque o Senhor não nos desampara. No Salmo 107 diz que eles clamaram ao Senhor na sua angústia. O Senhor enviou a sua palavra. O Senhor enviou a sua palavra e o sarou. Meu Deus, a terra estava em seca, em batalha. Mas Elias, ele creu no Senhor. Onde já se viu, Deus, corvos virarem garçom. Mas tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que vai operando maravilhas. Tu és o Deus que vai fazendo milagres. Oh, nós confiamos em Ti. Meu Deus, há vidas que estão nos leitos de hospitais agora, necessitando da Tua visitação, Deus. Necessitando de um milagre. Há pessoas, ó Deus, que não conseguem respirar direito por causa dessa condição desse vírus. Meu Deus, que estão tendo falta de ar. Meu Deus, o medo, o desespero vai tomando conta do coração. E essa pessoa, ela tem pensado na morte. Mas não há limites para o Senhor, ó Pai. Mas não há limites para Ti, ó Deus. Eis que está aí, ó Deus, com essa garganta inflamada, Senhor. O medo já está tomando conta do coração. Confia no Senhor. Eis que está aí com resfriado, uma alergia. Ou esse que está num tratamento de câncer, Deus. Esse pai que está num verdadeiro tratamento de câncer, precisando de um verdadeiro milagre, que surgiu um linfoma, que surgiu um caroço.
essa mulher, ó Deus, com essa calcificação no seio, esse caroço que surgiu, meu Deus, vai curando agora no nome de Jesus. Porque, Pai, eu ordeno que todo levante do inferno venha cair por terra. Jesus, que essa palavra ela venha ser como ligas na vida de muitos que estão prestes a fazer besteira, Deus, a tirar a própria vida, desesperados, porque uma situação financeira cercou a sua vida. Mas Tu és aquele que vai nos sustentando, Deus. Tu és aquele que vai multiplicando os pães e peixes. Por isso, Pai, que o pouco seja multiplicado pelo nome de Jesus. Meu Deus, que o pouco seja multiplicado pelo nome de Jesus. Que a Sua presença alcance essa casa. Tire desse coração todo desespero, tire desse coração todo medo, tire desse coração toda angústia, Pai. Leva o coração dessa igreja a confiar em Ti. Leva o coração do Teu filho a descansar em Ti. Oh, aleluia, aleluia. Em tempo de sequidão é necessária obediência, porque Ele diz que não te deixaria, que não te desampararia. Ele estaria presente. Há uma presença de Deus sobre a tua vida. Há uma presença de Deus que cuida de você. Os teus tempos, os teus dias estão nas mãos do Senhor. Aleluia. Oh, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Tua unção está nesse lugar. Jeová Jireh, Jeová Jireh, Tua unção está nesse lugar. Abençoa o Teu povo, abençoa o Teu povo. Aleluia, 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 aleluia ao Senhor. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Tua unção está nesse lugar. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Tua unção está nesse lugar. Receba a paz do Senhor. Receba a paz de Jesus. Receba a visitação do Senhor